Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então o compromisso que eu tenho com você sempre será com a qualidade da informação que eu vou te passar nesses vídeos e nesse canal, fechou? Turma, último vídeo do ano, literalmente, hoje é dia 29, né? Então, último conteúdo do ano, na segunda-feira quando eu gravar já vai ser em 2026, então eu vou tentar caprichar e ser o mais prático possível nesse conteúdo que eu vou trazer aqui pra vocês. E diferente de um conteúdo onde simplesmente eu comento sobre algum tema, algum tópico que eu gosto de falar, alguma coisa que eu tô pensando no momento, alguma coisa mais sobre a minha vida pessoal, que é muito mais ligada a um registro, né? Reflexões que eu venho tendo, esse tipo de coisa. Eu vou tentar falar hoje sobre uma coisa um pouco mais prática voltada pra copy, tá? Eu comentei com vocês, sei lá, acho que nos últimos vídeos, ou uma série de vídeos eu venho comentando, na verdade, que eu vou tentar focar na produção de conteúdo muito mais voltada à parte prática da copy mesmo, sabe? Só que é um pouco difícil porque, cara, eu consumo bastante conteúdo, então eu gosto de ler uns livros, eu gosto de ver aula, esse tipo de coisa, então tem algumas informações que eu quero colocar pra fora, eu quero compartilhar, eu quero deixar registrado, algumas mudanças que eu tenho na minha vida que eu gosto de manter registrado, e eu penso em trazer isso pro YouTube, sabe? Então, acredito eu que no ano que vem, e eu vou me esforçar muito para que isso aconteça, a imensa maioria dos conteúdos, sei lá, de 100 vídeos que eu publicar, não sei quantos vídeos serão, mas, sei lá, de 50 vídeos, acho que é 50 vídeos, 50 vídeos no ano que eu publicar, que a maioria deles, a imensa maioria parte deles, sejam conteúdos mais voltados para copy, porque eu consigo exercer um pouco mais passar mais pra frente, basicamente, o que eu venho fazendo literalmente todos os dias, então eu acredito que dessa forma eu consigo fortalecer ainda mais o meu aprendizado e também passar pra frente algumas coisas que eu usei e, sei lá, possa ser que você esteja começando como copy, possa ser que você tenha interesse em prestar serviço no digital e eu espero que você consiga pegar alguma coisa de útil e de prática pra você, tá? Eu vou separar, eu tô com uma colinha aqui, ó, que eu tô com o celular antigo da Camila, que inclusive tem que ficar no carregador, senão ele desliga. Então eu vou tentar pautar, na verdade, o que eu vou trazer aqui em duas partes, tá? A primeira parte, eu vou tentar falar sobre a experiência que eu tive, algumas conclusões que eu cheguei sobre um olhar, sobre o material que você desenvolve, sobre como que você desenvolve a mão de obra do seu serviço mesmo, tá? E sobre como que você olha a sua carreira de copy, de uma forma um pouco geral, tá? Ressaltando, eu estou muito pouco tempo prestando serviço como copy, vai fechar, na verdade, agora em janeiro, um ano que eu estou prestando serviço exclusivamente como copy, então, obviamente, a minha bagagem é pequena, tá? Mas considerando a intensidade, eu consegui ter algumas mudanças nesse um ano e eu considero assim que são pontos úteis que eu comecei a olhar, principalmente do meio do ano pra cá, e que eu acho que vale muito a pena ressaltar. Então tem como base o que eu vou falar pra vocês, cara, tem muito como base a minha experiência, mas tem como base as coisas que eu estudo, as coisas que eu venho aplicando e que faz sentido pra mim, tá? Primeiro, vamos falar sobre como que você desenvolve mais essa parte não da prestação de serviço, mas da mão de obra em si, tá? Cara, uma coisa que eu tinha muito quando eu comecei a prestar serviço como copy, que eu acho que é uma coisa muito natural, é que quando você vai desenvolver qualquer atividade que seja um vídeo de vendas, sei lá, você vai fazer o roteiro do vídeo de vendas, ou você vai fazer... Geralmente, na verdade, quando você não começa desenvolvendo essas atividades um pouco mais complexas, né? Geralmente a gente começa fazendo legenda do Instagram, a gente faz um ou outro roteiro de anúncio, a gente costuma fazer alguma sequência de stories, alguma coisa nesse sentido. Mas eu cometia muito erro, e que novamente, abre parênteses, é natural quando você está no começo, de olhar as coisas de uma forma muito individual. Então, por exemplo, eu ia desenvolver, sei lá, uma legenda para Instagram. Cara, eu simplesmente só buscava saber o que que era, sei lá, o que que ia ser falado ali. Então, o que que eu ia divulgar, eu ia falar sobre um produto, ia falar sobre um serviço, ia ser uma coisa mais falando sobre um aprendizado de algum produto ou serviço que eu esteja promovendo, de um projeto que eu faço parte. Então, eu olhava as coisas de uma forma muito individualizada, no sentido de que, beleza, eu vou escrever essa legenda, eu vou sentar aqui, eu não vou olhar nada em volta, eu só vou pensar, cara, uma legenda para um produto, sei lá, de emagrecimento. Então, sei lá, essa pessoa ela fala sobre o quê? Sobre emagrecimento, ela tem um produto para você emagrecer 10 quilos em um mês. Cara, eu vou falar então, para você emagrecer, sabe? Eu olhava as coisas de uma forma muito fechada, muito isolada, sabe? E, cara, pelo menos pra mim, isso no começo foi um pouco ruim, tá? Foi ruim porque eu tive uma dificuldade para ter um desenvolvimento melhor como copy, tá? E quando a gente fala de um copy, existe a diferença de um cara que simplesmente faz legenda, de um cara que simplesmente faz roteiro de anúncio, e existe o copy estratégico, né? O copy que ele pensa de uma forma um pouco mais geral. E a tendência é que, sei lá, cara, você seja substituído rapidamente por esse cara que é mais estratégico, tá? Porque esse cara, ele consegue desenvolver com muito mais facilidade, principalmente com o IA hoje, essa parte um pouco mais individual, essa parte um pouco mais básica. Então, a tendência, acredito eu, que vai ficar muito pouco espaço para o cara que pensa de uma forma muito individualizada, assim, e desenvolve materiais muito pouco valorosos, assim se dizer, tá? Sei lá, o cara que faz serviço mais simples, o cara que simplesmente faz legenda, o cara que faz muitas mensagens muito isoladazinhas, não pensa um pouco mais de forma estratégica, esse tipo de coisa, tá? Então, um erro que eu cometia muito era olhar as coisas de uma forma muito individualizada, tá? E, novamente, isso impediu o meu desenvolvimento como copy de uma forma geral, porque
eu não consegui enxergar as coisas como um todo, tá? E meio que dificultou eu conseguir pular para o próximo nível de copy. Então, sair do cara que faz legenda para começar a ser o cara que desenvolve VSL, para começar a ser o cara que desenvolve roteiro de anúncio, anúncios importantes, esse tipo de coisa, tá? Então, o que eu enxergo? Mesmo que você esteja nessa fase um pouco mais inicial, é interessante que você entenda, cara, que todo material, tudo que você vai desenvolver de uma forma geral, existe uma lógica por trás de tudo. E a lógica por trás de tudo que eu enxergo, que eu considero quando eu vou desenvolver alguma coisa, é ter um pensamento muito voltado ao pensamento de campanha. Provavelmente, eu não sei quais são as pessoas que você consome, se você é copy, se você está trabalhando no mercado digital, mas se você, sei lá, consome Ícaro de Carvalho, se você consome Leandro Ladeira, esse tipo de gente, opa, tem alguém ligando aqui, se você consome esse tipo de gente, é um pensamento em comum que eles têm, né? Mas você tem um olhar muito mais voltado para pensamento de campanha, para olhar as coisas de uma forma um pouco mais geral. Então, ao invés de você olhar, sei lá, uma legenda de uma forma muito isolada, é você tentar enxergar a campanha como um todo, sabe? Sei lá, qual que é o objetivo específico daquela legenda que eu tô fazendo, para qual etapa do funil isso daqui vai ser desenvolvida, sabe? Porque quando a gente pensa de uma forma mais ampla, o que a gente pensa? E é um pensamento que, cara, como copy eu tenho constante na minha vida, assim, sempre que eu vou desenvolver qualquer tipo de material, qualquer tipo de serviço. É que as coisas elas funcionam de uma forma assim, você tem, se você for pensar no pensamento de funil assim, você tem a atração, né, que são conteúdos que atraem gente, você tem um processo de qualificação e você tem a venda. Isso que eu tô desenvolvendo, para qualquer etapa que é isso daqui, sabe? É um conteúdo que eu tô desenvolvendo, uma legenda, um roteiro de anúncio, não sei, que vai para captar pessoas, vai para, sei lá, pra gente fazer algum aviso, pra gente que não conhece a gente, ou é pra gente que a gente conhece, sabe? É um conteúdo para qualificar, depois desse conteúdo, sei lá, a pessoa que vai ler esse conteúdo, o que eu quero com esse conteúdo? Eu quero que ela se conscientize de alguma coisa e que eu quero que a partir daqui ela tome uma ação de procurar o produto para que ela tenha um pouco mais de interesse e a possibilidade futura dela ser um futuro cliente nosso, ela converter em alguma venda, ela comprar alguns dos nossos produtos, sabe? Ou é um produto para uma pessoa que está totalmente conscientizada, a pessoa já conhece nosso produto, ela já conhece nosso serviço, ela já tem uma confiança muito boa na gente e só falta um empurrãozinho, sabe? Só falta quebrar uma pequena objeção que essa pessoa talvez tenha para que ela vire o nosso cliente, para que ela compre o produto, para que ela faça uma compra ali e se torne uma venda, sabe? Então, olhar as coisas de uma forma mais geral, entender que a lógica por trás de tudo que você, como copy, vai desenvolver, você sempre tem que ter um pensamento de atração, qualificação e venda. Isso é muito presente hoje em mim, sabe? Então, sei lá, vou desenvolver um roteiro, cara, qual que é o objetivo desse anúncio aqui, sabe? Fora todas as outras considerações de copy que são muito importantes, e que diferencia se você, sei lá, tá no início, ou se você tá um pouco intermediário, ou se você tá mais avançado. Eu acho que você busca informações diferentes, você tem níveis de aprendizado diferente, mas considerando que você é iniciante, você tá começando agora, sei lá, o seu primeiro mês como copy, seus primeiros dias como copy, tente enxergar as coisas de uma forma um pouco mais ampla, sabe? Olha, por exemplo, tenha um pensamento estratégico de pensar literalmente nesse processo que eu te falei, que é muito de atração, qualificação e venda, porque essa é uma coisa muito interessante, é um geral que você precisa ter, e aí só depois de ter esse raciocínio completo do, sei lá, qual que é o objetivo daquilo que você vai desenvolver, você volta e aí você começa a olhar o material que você vai desenvolver em si, sabe? E aí você começa a ter outras considerações, por exemplo, cara, sei lá, qualquer tipo de... O que eu posso usar aqui nessa copy que é mais familiarizado com o cara, sabe? Com a pessoa que vai ler em si. Porque, cara, ó, eu não vou tentar me estender para não ficar tão extenso. Eu tenho esse problema de estender muitas coisas para deixar o mais contextualizado possível, mas eu vou tentar não me estender muito. Mas quando a gente começa a dar copy, pelo menos comigo foi assim, geralmente eu busquei muito conteúdo que é muito mais voltado a como que você desenvolve um texto, sabe? Então, vamos lá, copy, beleza, cara, como que eu estruturo um texto da melhor forma possível, sabe? Eu vou desenvolver uma legenda, como que essa legenda ela precisa ser? Ela não pode ser uma legenda muito grande que não tenha nenhum parágrafo, ela precisa ser uma coisa um pouco mais, menos cansativa de se ler. Então, começa com uma única palavra que é um pouco mais chamativa, que literalmente vai linkar a atenção do cara para ler o próximo parágrafo, e cada parágrafo tem que ter 2, 3 linhas no máximo, porque eu vou quebrar isso, vai ficar um pouco mais fácil de ler, mas beleza, cara, qual que, sei lá, que eu uso no final de cada parte desse parágrafo aqui para chamar a atenção do cara para que ele automaticamente já sinta interesse em ler o próximo parágrafo, sabe? Então são muito mais pensamentos voltados a você desenvolver uma atividade de uma forma muito individual mesmo, sabe? Mas quando você começa a avançar, você começa a entender que você precisa ganhar um pouco mais de grana, e quem ganha um pouco mais de grana pensa diferente, né, do que pensar de uma forma muito isolada, você começa a entender que você tem que buscar outras formas de conteúdo. Então você deixa de pensar, por exemplo, em o que eu preciso para desenvolver um bom texto, uma boa legenda, para você pensar cara, sei lá, qual que é o público? O que eu tenho que analisar quando eu vou olhar um público, sabe? Qual que é a narrativa que eu tenho que buscar trazer nessa comunicação que eu tô tendo para que eu crie uma conexão muito boa com aquele público, sabe? E aí você começa a buscar assuntos como narrativa em si, você começa a pensar mais em storytelling, você começa a buscar mais conteúdos que estão muito mais ligados a funil, a pensamentos de campanha de uma forma muito mais geral, sabe? A estratégia em si, sabe? Então, conforme você vai avançando, você vai pegando, você vai concretizando dentro de você essas capacidades mais individuais de copy, que querendo ou não são menos complexas, naturalmente você começa a pensar em outras coisas, sabe? Então, cara, é totalmente natural. Você pensar sobre esse assunto, storytelling, esse tipo de coisa, são atividades complexas, tá? Você não é, sei lá, vendo um vídeo, lendo um livro que você vai entender 100% sobre o assunto.
Então, naturalmente, você precisa focar mais nessa parte individual, mas à medida que o tempo passa, é interessante que você comece a pensar mais nessas partes, nesses outros assuntos, porque você começa a amadurecer ainda mais sua cabeça e isso facilita você desenvolver bons materiais, boas copies e bons trabalhos de uma forma geral, tá? Então, resumindo para fechar esse primeiro ponto aqui. Pensa sempre de uma forma geral, tá? Nunca pense de uma forma muito isolada. E eu hoje, cara, sei lá, do meio do ano pra cá, eu mudei muito isso, sabe? Eu sentia que eu fazia as coisas de uma forma muito isolada, e isso era muito prejudicial, porque às vezes eu pensava tanto de uma forma individual, que quando eu ia entregar aquele material, o cara falava, cara, tá bom, mas esse conteúdo nosso aqui, ele não casa muito com o momento que a gente tá passando de lançamento, então você, sei lá, você usou uma coisa que é interessante, mas eu não tô sentindo muita urgência nisso daqui. Aí eu, puta que pariu, se eu tivesse pensado que a gente tá dentro de um lançamento, e que dentro do lançamento a principal narrativa, uma narrativa muito forte que a gente tem para trabalhar é a escassez, sabe, de tempo, literalmente de tempo, isso vai acabar, eu teria feito diferente, sabe? Então hoje eu costumo pensar de uma forma um pouco mais ampla, levar em consideração que existem essas diferenças, tá? E que, como você tem que levar isso em consideração para que você consiga ser o mais assertivo possível naquilo que você está desenvolvendo, fechou? Deixa eu só ver se tem alguma outra coisa que eu quero trazer sobre esse ponto. Ah, cara, tem uma anotação que é muito interessante, que eu deixei aqui, que quando você passa a olhar as coisas de uma forma mais geral, facilita muito, por exemplo, que é uma dificuldade que eu tinha muito, velho. Por exemplo, sei lá, eu fui contratado e aí, cara, você tem que desenvolver uns stories aqui pra gente. Você tem que fazer a parte de produção de conteúdo do Instagram aqui, da parte de legenda, da parte do que a gente vai postar, como que a gente vai postar. E geralmente é uma dificuldade muito grande, até eu tenho essa dificuldade hoje, só que eu tenho muito menos quando eu tinha antigamente, e antigamente eu digo sei lá, uns 6, 7 meses atrás, uma dificuldade de pensar, sei lá, cara, como que eu vou produzir um conteúdo? O que que eu falo nesse conteúdo que eu vou produzir, sabe? Eu vou postar um stories, o que que eu falo no stories, sabe? E, cara, você tem muita dificuldade, você tende a ter ainda mais dificuldade sobre o que que você vai gerar de conteúdo, como que você vai desenvolver aquela copy e qual que é a ideia que eu preciso ter para conseguir desenvolver um negócio legal aqui, quando você pensa de uma forma muito isolada. Então, quando você pensa de uma forma um pouco mais ampla, entendendo o momento da campanha, entendendo qual que é o objetivo de cada conteúdo que você vai gerar, de cada trabalho que você vai fazer, fica muito mais fácil você nichar, então você consegue filtrar muito mais. Então, cara, eu não vou falar sobre um conteúdo, por exemplo, de atração, considerando que a gente está no final do lançamento, por exemplo, eu não vou ficar falando sobre conteúdo de atração, considerando que a gente está no final, a oferta está aqui, falta só um dia para acabar, então vou literalmente postar um conteúdo que quebra a objeção e que dá um gás mais a pessoa para ela agir, para ela conseguir logo fechar na cabeça dela a conta de que faz sentido ela comprar o nosso produto e aí ela ir lá comprar, sabe? Então você consegue filtrar muito mais, filtrando muito mais, você tem uma facilidade muito maior para pensar em como que você desenvolve as coisas, sabe? Então você não fica travado naquilo de, cara, o que que eu posto? O que que eu vou publicar? O que que eu vou falar? Sobre qual assunto que eu vou falar? Esse tipo de coisa, tá? E segundo ponto, cara, esse segundo ponto vai ser muito mais breve, vai ser mais rápido. O primeiro foi sobre como que você pensa quando você vai desenvolver literalmente materiais, trabalhos como copy. O segundo é como que você presta serviço. É muito mais ligado à prestação de serviço em si, a sua carreira de uma forma geral, sabe? Porque tem o que a gente faz todos os dias, mas a gente não pode deixar de pensar em como que a gente tá olhando para nossa carreira de uma forma geral, tá? E, assim, sei lá, acho que teria bastante coisa de um pouco mais de prático que eu poderia trazer e que, inclusive, eu já falei aqui no canal, sei lá, como que você faz uma boa prospecção, como que você define o tipo de cliente ideal para você trabalhar, esse tipo de coisa, mas pensando de uma forma bem mais, até mais ampla, para facilitar a compreensão desse primeiro ponto que eu falei e de uma forma que não vai me estender muito também, eu fiz 4 anotações. A primeira, quando você vai pensar na sua carreira de uma forma geral, você tem que levar alguns pontos em consideração, sei lá, se você trabalha num projeto, por exemplo, e, cara, o que que eu tenho que pensar para que eu consiga ter um desenvolvimento legal dentro desse projeto, sabe? Porque, assim, tô prestando meu serviço aqui, tô fazendo meu trabalho bem feito, só que o que que eu tenho que pensar para que eu consiga crescer mais nesse projeto? Ou o que que eu tenho que pensar para que eu consiga prospectar boas pessoas, ser reconhecido por pessoas que estão no nível acima do meu e que isso vai me ajudar muito no meu desenvolvimento? Tem 4 coisas. A primeira é nunca se esquecer desses pontos que eu acabei de citar, porque são coisas que eu mantenho muito, então nunca olhar o meu trabalho de uma forma isolada, sempre pensar de uma forma um pouco além. Nossa, não tá focando. Agora foi. Sempre pensar de uma forma um pouco mais ampla do meu trabalho específico, sabe? Considerar que o meu trabalho impacta em uma série de outras coisas que eu preciso considerar. A segunda, cara, é você como copy, tá? No começo isso é muito difícil, e eu tive essa dificuldade no começo, não que hoje eu tenha a 100% de liberdade para escolher isso daqui, mas é você segmentar muito bem e ter muita clareza de qual que é o mercado que você está atuando. Por exemplo, se você como copy, você quer ganhar 20 mil reais por mês, beleza, o mercado que você está atuando, pro projeto que você está prestando serviço, tem capacidade de pagar esse valor de 20 mil reais por mês? É ter mais esse questionamento, porque às vezes é um mercado muito pequeno, é um público muito específico, e aí você não consegue fazer uma oferta muito boa, e aí o produto não é tão legal, não está muito bem desenvolvido, então vai ser impossível dentro desse projeto específico que você está trabalhando, você conseguir fazer essa grana, sabe? Então, refletir sobre, cara, qual que é o mercado que eu estou atuando, se é um mercado lucrativo, por exemplo, emagrecimento. Cara, sei lá, acho que tem uma pesquisa que fala que quase 50% dos produtos digitais vendidos no mundo é emagrecimento. Então é uma puta no mercado, sabe? Então emagrecimento é um mercado muito bom, renda extra é um mercado muito bom.
Relacionamento é um mercado muito bom, desenvolvimento pessoal é um mercado muito bom. Então são mercados que têm muitas dores constantes, as dores ela tendem a aumentar e as pessoas estão literalmente dispostas a pagarem para as pessoas para ter alguma solução com relação ao problema que ela esteja tendo, sabe? Então sempre tente atuar no mercado que seja muito bom, um mercado grande, que gere dinheiro, para que você consiga ter até essa motivação e ter mais clareza também, sabe? Ter motivação pra ganhar mais dinheiro e ter uma motivação de que, assim, cara, é uma coisa muito meritocrática. Então, vou trabalhar, eu vou me especializar e eu tendo a ganhar mais dinheiro à medida que o meu trabalho se torna mais valoroso, sabe? Então, ter muito cuidado com esse ponto de o mercado que você trabalha é muito importante. E aí, volta no ponto. É muito difícil no começo você ter essa seleção porque você não tem muita experiência, né? Então, geralmente, você pega o que tem que fazer. Hoje, por exemplo, se as pessoas que eu atendo hoje, o projeto que eu faço parte hoje, literalmente todo mundo olha pra mim, são 2 pessoas atualmente, olhar pra mim e falar, cara, não dá mais pra gente fechar, sei lá, vamos encerrar o serviço aqui no mês que vem, a partir do mês que vem a gente não trabalha muito mais junto. Obviamente eu vou tentar, pelo menos por, sei lá, no período de uma semana, ser muito segmentado no tipo de projeto que eu vou atuar. Caso não dê, cara, eu preciso de dinheiro, eu tenho uma família pra sustentar, eu tenho minhas coisas pra fazer, conta pra pagar, então, obviamente eu não vou ser seletivo no tipo de projeto que eu vou atuar, buscar, tá? Porém, à medida que você passa, que você ganha mais experiência, vai ganhando um pouco mais de confiança, você vai entendendo que é importante você considerar o mercado que você está atuando e o tipo de projeto que você está inserido, vale a pena você pensar sobre isso e ser muito seletivo nisso, tá? Porque às vezes você perde muito tempo em projetos que não são projetos lucrativos, com pessoas que não têm tanta disposição para fazer o negócio virar de verdade. E, cara, principalmente no começo, o nosso tempo é muito valioso, né? A gente tá depositando muita mão de obra, muito tempo, muito esforço em uma coisa que não dá resultado e o tempo tá passando, sabe? Sei lá, hoje, por exemplo, é meu aniversário, eu tô fazendo 25 anos. Eu fico, caramba, velho, 25 anos, eu já tô com 25 anos, pros 30 é um pulo, pros 35 é outro. Então, eu tenho que depositar meu tempo numa coisa que seja o mais assertivo possível, sabe? Então, atuar em um bom mercado, tá? Atente o máximo possível a atuar no bom mercado. Terceira coisa, cara, esteja em, sei lá, eu não vou dizer esteja em uma boa equipe, porque às vezes você presta serviço freelancer e você não está numa equipe individual. Mas tente manter, pelo menos perto de você, pessoas boas. E quando eu digo pessoas boas, eu digo, obviamente, pessoas muito bem intencionadas, mas pessoas muito mais capacitadas do que você, tá? Isso é muito importante, velho. Isso acelera meu desenvolvimento de uma forma, cara, o desenvolvimento de todo mundo, né? De uma forma gigantesca, assim. Hoje, por exemplo, eu tenho um privilégio muito grande de trabalhar, cara, com pessoas. Tem um projeto que é onde eu deposito, sei lá, 80% do meu tempo hoje, que é um projeto que é composto por pessoas, cara, muito fodas, sabe? E eu sinto um privilégio a ponto de ter até um pouco de medo de perder isso, sabe? São pessoas muito capacitadas, pessoas que, assim, fazem avaliações do tipo do serviço que eu presto, e a pessoa fala, cara, tá muito bom esse serviço, mas dá pra melhorar nisso daqui. E é um puta feedback, sabe? Então você consegue, se você manter contato com pessoas que são muito melhores que você, tecnicamente melhores, você vai ter um desenvolvimento muito desproporcional do que a pessoa que não tem, tá? E o mercado é competitivo, obviamente não é surpresa para ninguém. E se você tiver um desenvolvimento maior em um período de tempo muito mais curto, obviamente você tende a crescer um pouco mais, sabe? Então, tente manter perto de você e sempre tenha boas referências para você trabalhar no seu dia a dia, que isso é muito importante. Quarto ponto, que é uma coisa. Cara, não é uma coisa motivacional, tá? Eu sei que possa ser que de primeira pareça e literalmente, eu estou me tirando e me eliminando de tudo que é muito mais motivacional, eu tô focando muito mais na coisa prática da coisa. Mas é muito importante você manter dentro de você, e eu reconheço muito isso em mim, uma ambição muito grande para você continuar crescendo, tá? E uma humildade muito grande, tá? No sentido de que, assim, ambição, no sentido de que, cara, independente do que você esteja fazendo, você sempre tem que estar, sei lá, flertando com o próximo nível. No sentido de que, cara, beleza, hoje eu estou prestando serviço como copy dentro dessa empresa, dentro desse negócio aqui, mas, cara, eu tenho um olhar muito mais para estratégia, sabe? Então, começa a observar como que o estrategista dentro do projeto trabalha, sabe? Começa a perguntar para ele, troca uma ideia para ele, tenta deixar claro que é do seu interesse e é 100% do seu interesse de uma forma geral, estar numa posição de estrategista um dia, sabe? Começa a flertar, não a ponto de você esquecer o seu trabalho e querer subir um degrau que é muito maior do que a sua perna, sabe? Porque às vezes você vai se colocar numa posição que você não tem competência pra tocar o negócio, né? Então faça o seu trabalho da melhor forma possível, é uma coisa que eu busco muito fazer hoje, o meu trabalho da melhor forma possível, e sempre almejando o próximo degrau, sabe? Cara, beleza, você é um estrategista, como é que você pensa quando você vai olhar isso, sabe? Como é que você olha as situações, como é que você enxerga, como é que você lida nos momentos, esse tipo de coisa, porque é muito importante você ter essa ambição para que você sempre consiga manter um ideal, sabe? É muito importante ter isso, eu reconheço muito isso e eu comecei a valorizar muito mais isso, por exemplo, depois que comecei a estudar filosofia, né? É muito importante você ter um ideal, ter um modelo de vida ideal que você busque em qualquer área da sua vida e você vai almejando isso daqui, você vai trabalhando todos os dias sempre com um olhar muito aqui, sabe? Para que você tenha motivação para fazer as coisas. E segundo, é você ter uma humildade muito boa, tá? A parte da humildade, eu digo de, cara, reconhecer que se você estiver num bom mercado, atuando com pessoas que são mais capacitadas que você vai tomar muita porrada, tá? No sentido de que as pessoas, elas vão te corrigir muito. Então vai falar, cara, tal comportamento seu não foi legal em alguma coisa, ou tal atividade que você desenvolveu poderia ser melhor por conta disso, disso.
E, cara, eu até comentei no vídeo anterior, eu sempre tive uma dificuldade, na verdade, sei lá, nesses últimos quase 2 anos que eu tô prestando serviço no digital, eu tive dificuldade com essa questão da humildade, não de, por exemplo, ser estúpido com a pessoa que tá me corrigindo, sabe? Mas internamente. Então, eu sempre tive uma dificuldade, isso até meio do ano, tá? Isso é muito real. Em desligar e diferenciar, por exemplo, que um feedback não é sobre mim, não é sobre o William, o pessoal do William, sobre o cara, sabe? Sobre a pessoa em si, mas é sobre o que você desenvolveu. Então, existe a diferença entre o feedback pessoal, pra você melhorar, e existe o feedback que é relacionado ao trabalho que você fez. Então, você tem que ter essa separação. O cara corrigiu a minha cópia, velho. O cara corrigiu o que eu fiz aqui. Não tem por que eu levar isso pro pessoal e me cobrar tanto a nível de ficar mal, a nível de, sei lá, de passar um dia, 2 dias mal com relação ao feedback, sabe? Então tem essa humildade de reconhecer que você vai estar com gente melhor que você. Então é natural que vez ou outra você tenha um reconhecimento, sim. E isso é importante pra você trabalhar até um pouco da sua autoestima mesmo, falar, caramba, eu tô evoluindo, velho, eu tô indo pelo caminho certo, o feedback é importante, é necessário para que você consiga entender para onde você tá indo, que você tá indo pro lugar certo, mas o feedback ele vai ser muito mais constante, tá? Porque você tá num processo de melhoria muito maior da pessoa que é mais capacitada do que você. Então você vai ter esse processo de feedback um pouco mais frequente, tá? Então tenha sempre a missão para almejar o próximo nível, mas também sempre um processo de humildade interno com você, assim, muito grande para reconhecer que você vai passar por um processo de melhorias e eles serão muito mais frequentes do que, por exemplo, os feedbacks positivos que você vai receber, tá? Turma, último ano, se você ficou até o final nesse vídeo aqui, cara, você literalmente é um guerreiro, tá? Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana, eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, bom ano novo, boas festas, sei lá no que você vai fazer aí. E eu desejo um ano de 2026 muito próspero, tá? Se você tá assistindo esse vídeo aqui, espero que você consiga concretizar as coisas que você está estabelecendo para si, espero que você consiga evoluir, ganhar muito dinheiro, porque é importante, espero que você consiga alcançar os outros objetivos que você tem com outras áreas da sua vida, e espero que você consiga finalizar o ano que vem com a sensação de progresso, sabe? Por exemplo, esse ano, cara, eu finalizei esse ano, eu não finalizei o ano satisfeito, sabe? Principalmente financeiramente, sabe? Foi um ano que eu trabalhei muito, muito, muito. Sei lá, eu melhorei muito tecnicamente falando. Eu comecei como copy em janeiro praticamente, então eu tô finalizando o ano com uma profissionalização melhor, com um nível intelectual para copy, para desenvolvimento melhor. Mas eu finalizei, sei lá, eu finalizei esse ano com uma insatisfação financeira, tipo no sentido de que cara, eu trabalhei muito, 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 eu fui muito intencional, eu quebrei a cara, eu tentei, eu fiz uma cacetada de coisa e o financeiro ele não acompanhou tudo isso que eu fiz, sabe? Só que eu acho que isso é uma etapa natural, sabe? Do desenvolvimento como ser humano e como copy dentro do mercado também, eu acho que isso faz parte do processo. Mas a certeza que eu finalizei esse ano é que eu estou muito melhor, tá? E, sei lá, eu olho pro começo do ano, das coisas que eu desenvolvia, eu registro tudo, eu já expliquei isso num vídeo, eu deixo tudo registrado e eu vou olhar as copies que eu fazia no começo do ano, eu vou olhar as copies que eu fazia no meio do ano, cara, é totalmente desproporcional, uma coisa ridícula. Eu falo, velho, que merda de copy é essa, que negócio ruim é esse? E é importante ter esse sentimento de progresso, sabe? Então que você consiga, no ano que vem, finalizar o ano com esse sentimento de progresso. Eu desejo profundamente isso pra você, tá? Porque é um sinal que você tá evoluindo, é um sinal que você tá crescendo, e isso é o que mais importa, fechou? Então, até no ano que vem, até na semana que vem, na verdade, que é o próximo vídeo. Fica com Deus e um abraço. Falou!